Se quiser diluir ele em 5 a 10 ml de solução fisiológica, também pode para estar aplicando. Butorfanol, também na MPA, dor visceral e dor somática. Interessante aparecer essa situação agora aqui, ó. Os hipnoanalgésicos, né? Os hipnoanalgésicos, os opioides e o outro grupo, né? Alfatores adrenérgicos, que tipo de dor que eles tiram? A gente já falou de tipos de dores, né? Dor nociceptiva somática, visceral, dor não nociceptiva do tipo neuropática, né? Bom, que tipo de dor tira os opioides de forma geral? Você vai indicar para tirar dor o que? Nociceptiva, mais dor somática, tá? Dor somática, músculo esquelético. Porém, alguns analgésicos opioides pode tirar dor visceral, tá? Pode atuar também em dor visceral. O butorfanol é um, tá? O butorfanol é um. Atua em dor visceral e dor somática. Vou relembrar um negócio, gente. Para tratamento de dores, e que seja no transoperatório, na cirurgia, que seja pós-operatório, que seja para indicar uma dor no analgésico, para tratar alguma dor no animal, que não seja pós-cirúrgica, né? Vocês têm que considerar o tipo de dor que esse animal está sentindo, tá? Não é sair pegar aplicando qualquer analgésico para tirar dor, não. Você tem que considerar o tipo de dor que esse animal está sentindo, para você escolher o melhor analgésico, para você estar literalmente cercando o tipo de dor. E eu já disse para vocês também, tem que lembrar lá daquele esqueminha, na verdade, daquele mecanismo, né, nociceptivo, das etapas da nocicepção, né? Lembra lá da transdução, da transmissão, da modulação, da percepção. Você tendo isso na sua cabeça, você consegue cercar melhor ou causar uma analgesia melhor nesse animal. Já disse por quê. Como tem essas etapas nociceptivas para a dor passar, né, caminhar, você pode utilizar analgésicos que atuam em diferentes etapas dessa nocicepção, na transdução, na transmissão, né, na modulação e na percepção. Então, é interessante vocês terem a noção desse processo aí para escolher o melhor analgésico aí. E causa hipotensão, né? Ou seja, se causa hipotensão porque libera histamina, né? Vasodilatação. Causa depressão respiratória, a sua analgesia é por torno de 30 minutos. Para a ave, é muito bom o butorfanol, tá, gente? Para a ave, para falar para vocês que é muito bom, é bom mesmo, sabe? Cães, 0,1 a 0,4 miligramas por quilo, intramuscular, IV subcutâneo. Para gatos, de 0 a 2,04 miligramas por quilo. Para equinos, 10 miligramas para 100 quilos de animal. Tá? O nome comercial dessa droga está escrito aí, chamado Turbogesic. Outra droga, buprenorfina, tá? A buprenorfina
MPA também pode ser utilizado para dor moderada a severa. O tempo de ação da buprenorfina varia de 6 a 8 horas, tá? Você compra com o nome de Temgesic, tudo com receita, sabe? Você não sai comprando aí sem receita controlada, não. Dose 0,005 a 0,12 miligramas por quilo. Metadona. Coisinha amarelinho, a metadona. Hoje em dia está se usando muito. Se vocês observarem, desde o começo da aula, eu sempre estou dando ênfase assim, dando ênfase a algumas drogas dentro da MPA, né? Já comentei da dexamedetomidina, já falei, estou falando agora da metadona, né? Hoje em dia, principalmente para pequenos animais, está se usando bastante essas drogas para fazer MPA, tá? Faz associação da metadona com a dexamedetomidina, causa uma narcose profunda, sabe? O animal chega a roncar na mesa, para vocês terem ideia. Lógico que tem os efeitos, você tem que sempre, todas essas drogas, vocês têm que sempre considerar os efeitos adversos que elas podem causar e elas vão causar. Tem que escolher o melhor para aquele paciente seu, para aquele tipo de animal, para o tipo de intervenção cirúrgica que você vai fazer. Mas ficar atento aos efeitos colaterais que elas causam. Tá? A metadona é um opioide, né? Atua em receptores MI, né? Possui 2 efeitos analgésicos não opioides, né? Atua como opioide, mas atua como analgésico não opioide também, pelo seu mecanismo de ação, sem ser em receptores MI. Atua em receptores MI, mas em outras formas de mecanismo de ação MI. Por exemplo, atua em receptor chamado N-metil-D-aspartato, ou se quiserem simplificar, receptores NMDA. Atua também inibindo a recaptação de catecolaminas, de adrenalina, de noradrenalina, inibindo a recaptação na fenda sináptica entre os neurônios ali. Então, são mecanismos de ação da metadona, além de atuar em receptores MI. Usado para dor crônica, usado para dor neuropática, que não deixa de ser uma dor crônica. Disse para vocês da dor neuropática, é difícil de tratar a dor neuropática. Já disse para vocês que a dor neuropática, né, geralmente se trata com anticonvulsivante, gabapentina, pregabalina. Se trata de dor neuropática com antidepressivo, né? E é difícil o tratamento, não passa facilmente não, tá? E a metadona também trata a dor neuropática. Outra vantagem da metadona, não causa liberação de histamina, não causa vasodilatação, não causa hipotensão, né? Não causa vômito, não causa emese, né? Altera muito pouco, ou altera pouco, né? Os parâmetros cardiovasculares. Pode ser usado para animal cardiopata, né? Tem uma certa depressão respiratória, não é uma alta depressão respiratória, não causa prurido, diferentemente da morfina, não falei. A morfina, ela causa coceira, causa prurido. Às vezes você aplica no animal, depois ele fica coçando o corpo, por causa da morfina, né? A metadona já não causa esse prurido, não libera a histamina, né? O prurido da morfina tem a ver com a liberação de histamina, né?
Aqui não causa essa liberação de histamina, não tem prurido. Qual o efeito esperado da metadona? Analgesia, tá? Analgesia moderada, a severa e sedação. Potência da morfina, potência da metadona é semelhante à morfina. Mas tem, aí você me pergunta, mas então é a mesma coisa usar morfina e metadona, ambas têm a mesma potência, uma potência semelhante, mas olha só o que ela não causa de efeitos colaterais que a morfina causaria, né? Metadona usado para dor neuropática, né? Então tem esses benefícios e além em relação à morfina. Flávio. Oi. E assim, vou perguntar uma pergunta meio idiota. Ela pode ser usada na hack? Metadona pode. Porque se a morfina causa prurido, que é muita coisa que as grávidas sentem depois, por que eles não usam metadona? Porque ela é mais cara? Não de preço, né? São protocolos que eles usam. Protocolos anestésicos, associações. Eles, na verdade, eles analisam de uma forma geral os efeitos que vão parecer negativos ali. Às vezes aparecer um prurido é menos mal do que interferir no coração, por exemplo. Ah, sim, entendi. Entendeu? Então eles fazem esse balanço para ver quais os efeitos menos desejados podem aparecer. Porque se ela ainda não causa emese... Não causa emese. Não, hoje em dia usa-se muito metadona, muito, né? Morfina usa-se para algumas coisas, mas hoje em dia se usa muito outros opioides. Por exemplo, quando você vai fazer endoscopia, eles usam midazolam, que é e fentanil. Isso aí. Midazolam é um benzodiazepínico, né? O fentanil é esse opioide potente, mais potente do que a morfina. Eles fazem essa associação aí. Eu acho que eu não falei para vocês, só aproveitando que você me perguntou. O midazolam, ele é vendido como um comercial de dormonide. É o que o pessoal usa para dar aquele golpe de boa noite Cinderela. Tá? Eles vendem comprimido midazolam. Eles pegam o midazolam, dissolvem ele, colocam na bebida, a pessoa bebe, né? A pessoa não lembra do que fez, dá uma certa sonolência na pessoa, mas ela está acordada ali. Tem sonolência, mas está acordada. Só que ela não lembra de nada do que aconteceu. Quando você faz endoscopia, geralmente você não lembra. Você dorme, acorda no outro dia, você não lembra o que você falou, né? E eles usam esse midazolam como boa noite Cinderela. Voltando aqui, os antagonistas dos narcóticos, como eu disse para vocês, né, pode ser usado para reverter o efeito dos opioides. Isso é uma vantagem, né? Dentro dessas drogas que eu estou falando para vocês, que são usadas na MPA, apenas 2 grupos não têm antagonistas. São os da atropina, os anticolinérgicos e os neurolépticos. Tirando isso, os outros têm antagonistas, né? Então, antagonista dos narcóticos tem a naloxona, tem a nalorfina, tem a levalofan. Na veterinária a gente usa muito a naloxona e a nalorfina, tá? 0,05 a 0,02 miligramas por quilo IV, a naloxona, nalorfina 1 miligrama por 1 miligrama de morfina. Olha só, na nalorfina está falando o seguinte: você usa 1 miligrama
de nalorfina para 1 miligrama de morfina aplicada. Você usa 1 miligrama de nalorfina para 20 miligramas de meperidina aplicada, tá? E isso reverte o efeito dessas, não só de morfina e meperidina, ele está dando exemplo dessas duas, né? Você compra com o nome, a apresentação da naloxona, com o nome de Narcan, tá? O Narcan, nome comercial, a droga naloxona, né? E você compra a nalorfina como cloridrato de nalorfina. Então, quando vocês forem ter na clínica de vocês os opioides, não esqueça de comprar o seu antagonista, tá? Uma hora você pode precisar. Agora, dentro ainda, né, terminamos opioides, dentro dos hipnoanalgésicos, terminamos opioides e opiáceos, aí agora tem o outro grupo chamado agonista alfa-2 adrenérgico, né? Já disse para vocês que agonista de receptores alfa-2 adrenérgicos, né? Ou seja, vão imitar o efeito da adrenalina nesses receptores alfa-2 adrenérgicos. Já diz também, a adrenalina tem receptor em praticamente todas as células, né? Tem receptor para adrenalina. Esses receptores são chamados de alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2. Vocês viram isso em farmácia, né? Nesse caso específico, tem drogas que vão ocupar receptores alfa-2 adrenérgicos. Drogas chamadas de agonistas de receptores alfa-2 adrenérgicos, né? Estou dando um exemplo aqui da homifidina, da detomidina. Homifidina, ação sedativa e analgésica. Característica: animal não deita, animal caminha, e o animal está por efeito de alfa-2 adrenérgico, né? É sedativo. Você olha para o animal, parece que está sedado, né? O que é estar sedado? Relaxado, com sonolência, e é analgésico. Dose 0,2 miligramas por quilo, né? Você compra com o nome de Sedivete. Tem vários nomes comerciais aqui, tá um. Outra droga muito usado em cavalo, detomidina, né? Usado na MPA para cavalo, é sedativo, é analgésico, tá? Animal também não deita, o animal, cavalo, está em estação em pé, com a cabeça baixa, tá? Você consegue fazer algumas intervenções não invasivas nesse animal. Ah, consigo fazer uma cirurgia, abrir cavidade? Só detomidina? Não. Olha lá para que ela é usada. Ela é usada na MPA. Você pode fazer só com ela o quê? Fazer uma avaliação dentária, né? Associa outra medicação aí para fazer uma extração dentária. Então, para procedimentos não invasivos, excelente a detomidina, né? Vários nomes comerciais, aí tem um Domosedan, 20 a 40 mcg por quilo, intramuscular endovenoso, né? Tá aí não comercializado no Brasil, tem até que tirar isso aí, gente. Risco isso aí depois para mim. É comercializado no Brasil sim hoje, com erro de digitação, tá? Vende-se detomidina nas casas agropecuárias, tá? Vende sim. Dexmedetomidina, a cereza do bolo aí, ó.
atua em receptores alfa-2 adrenérgicos, né? O que ela causa? A dexmedetomidina. Analgesia, sedação, relaxamento muscular. Até aí nenhuma novidade, né? Não causa analgesia intensa, tá? Tem efeito analgésico, mas não é um analgésico potente ao extremo, como uma morfina, como uma metadona, tá? Você até pode associar morfina e dex, como eu disse para vocês, metadona e medetomidina. Qual que é a diferença dessa dexmedetomidina com os outros que eu disse ali? Com a detomidina, por exemplo, que é da mesma família, agonistas alfa-2 adrenérgicos. Qual que é a vantagem da dexmedetomidina com a xilazina, que é o próximo que a gente vai ver, que faz parte dos agonistas alfa-2 adrenérgicos? A dex é mais seletiva sobre receptores alfa-2 adrenérgicos. O que significa ela ser mais seletiva? Existem os outros receptores, alfa-1, por exemplo, adrenérgico. Pode ter efeito, tem efeito esses outros agonistas, essas outras drogas agonistas, tem efeito em outros receptores, alfa-1 adrenérgico, causando efeitos adversos, tá? Quando fala que a dexmedetomidina ela é mais seletiva sobre receptores alfa-2 adrenérgicos, é que ela atua bem mais somente em receptores alfa-2 adrenérgicos, diminuindo menos efeitos adversos, né? Menos efeitos adversos, né? Comparado à xilazina, comparado à detomidina, comparado à romifidina. Então, ela é mais seletiva, ela atua mais em receptores alfa-2 adrenérgicos, diminuindo, né, os efeitos adversos, comparado a outras drogas da mesma família que ela, como a xilazina, detomidina, romifidina. Tá? Efeitos colaterais, bradicardia e hipotensão arterial. Olha só, ela causa bradicardia. E isso é uma bradicardia, como é que eu falo para vocês? Às vezes, quando a pessoa não conhece os efeitos dela, a pessoa assusta com o tanto de bradicardia que ela causa no início, tá? Por exemplo, para vocês terem ideia, em cão, né? A frequência cardíaca varia de 60 a 160, em média. 60 a 160 em média, né? Quando a gente aplica na MPA-DEX, a frequência cardíaca chega a 45. A pessoa que não conhece o uso dela já vai intervir na hora, aplicando atropina, adrenalina. Não, de forma geral, a gente não usa a atropina nessa situação. Vai até piorar o quadro, tá? É uma reação normal da DEX, tá? Causar um certo bradicardia. Eu falo para vocês, dos que eu já usei, em torno de 30 minutos, vamos, a partir de 30 minutos que você usou a DEX, a frequência cardíaca dela aumenta, volta ao normal, tá? E causa bradicardia, causando brad, vai vir uma hipotensão arterial. Mas isso reverte após, geralmente, se não tiver intercorrência, reverte lá com os 30 minutos de uso. Outra vantagem, antagonista, antissedã, pobremente falando, né? Reverte o efeito da dexmedetomidina. Tá?
o antissedã, se vocês estão vendo as duas fotos aí, né? A Dex, com o nome comercial de Dex, Domitor, e nome comercial do antídoto, entre aspas, né? Do antagonista, o antissedã. Vamos falar assim, uma desvantagem. Eu nem digo que é desvantagem, na verdade. Bem, às vezes escrito, né, nos livros, hoje em dia o valor deles, né, o custo. Mas aí você tem que pôr o custo-benefício das coisas que te traz, dos benefícios que te traz o Dex, né, de ter um antagonista, você precisa reverte na hora, né, em torno de 400, 500 reais, esses dois medicamentos aí, tá? Mas, nossa, gente, é uma tranquilidade que traz isso. Você faz isso na NPA, junto com metadona, é maravilhoso, muito bom. Você tem que saber usar, lógico, né? Posso usar para qualquer paciente? Então, vai depender do estado desse paciente, do tipo de cirurgia. Não é uma receita de bolo, igual muita gente faz, já disse para vocês. Anestesia não é receita de bolo, você tem que avaliar quadro a quadro, paciente por paciente, né? Que tipo de intercorrência que esse animal tem, que asa que é esse animal, lembra do asa que eu disse? O que significa asa? Asa 1, asa 2, asa 3, asa 4? O que significa o asa? Asa significa o quê? Significa isso. Classificação do estado físico. Gostei de tirar do mute aqui. Isso. Estado físico do paciente. Isso que você falou também, Wélio. Estado físico do paciente, né? Então, para a gente escolher a melhor anestesia, os melhores anestésicos, analgésicos, a gente tem que ver o asa do animal, né? Tem que ver a idade do animal, filhote, adulto, velho, esse animal, para escolher a melhor anestesia, né? Ô Flávio, então, não é uma receita de bolo. Oi. Quando você fala, igual você me disse que não é uma receita de bolo, né, a questão de aplicar anestésico, mas existe dentro da veterinária protocolos para a gente poder seguir, para ter um norte? Sim, tem protocolos. Tem protocolos. Vários. E protocolos tem vários tipos de protocolos que você pode usar, associações que você pode usar. Já disse para vocês, não tem como, na anestesia cirúrgica, uma única droga te chegar naqueles 4 pilares da anestesia cirúrgica, né? Não tem. Então, quanto mais você associar e saber associar, melhor vai ser sua cirurgia. Mas tem os protocolos. Mas eu não falo que seja receita, porque cada indivíduo pode reagir de um jeito, tá? E às vezes o que acontece, que eu já disse para vocês, é que um veterinário passa para o amigo, aquele amigo não é anestesista, né? E nem faz anestesias, né? Aí ele vai fazer ali que o colega falou que é bom e sai repetindo, replicando aquilo ali, replicando, e depois você vê ou no tirador do animal, ou o animal morre, aí a culpa é de quem fez a anestesia. Xilazina, esse aí é vamos falar assim, que começou com a xilazina, né? Xilazina é um exemplo de alfa-2 adrenérgico, atua em receptores alfa-2 adrenérgicos, tá? Indicado como sedativo, como relaxante muscular, como analgésico. Efeitos adversos da xilazina: salivação, tá? Aumenta a secreção salivar. Você aplica a xilazina, você olha um minutinho, você vê que está salivando bastante o animal. Causa bradicardia,
né? Redução da frequência respiratória, olha os adversos. Eleva a glicemia. Paciente diabético, você já tem que saber que você tem que evitar usar xilazina. Eu digo evitar porque, dependendo da situação, você só tem xilazina, né? Então, você teria que usar, mas você tem que evitar, que eleva a glicemia, né? Eleva a glicemia, reduz a frequência respiratória, né? Contraindicação, diabéticos, cardiopatas, não usar em pacientes que têm cardiopatias, animal gestantes, não usar, animais idosos também, contraindicado, né? Xilazina hoje em dia, gente, usado mais para bovinos, tá? E cavalos, quando não tem a detomidina, de preferência, detomidina em cavalos. Já foi usado muito xilazina em cavalo, depois produziram a detomidina, né? Mas para cavalo e bovinos, pode ser usada a xilazina. Para pequenos animais, não indico, tá? Tem coisas hoje em dia bem melhor que xilazina. Depois eu vou passar um artigo para vocês, vou colocar aí no live, que é sobre a xilazina e a cetamina, que o pessoal, a cetamina a gente vai comentar ainda, é um dissociativo, um anestésico dissociativo, a cetamina, que o pessoal usou muito na veterinária, e até tem gente que usa até hoje, mas não aconselho, vocês vão ver por quê. É a chamada o Ketapum, ketamina com Rampum. Rampum é o nome comercial da xilazina, tá? Se não me engano é da Bayer. O pessoal chamava de Ketapum. Usou demais isso na veterinária, né? Mas vocês vão ver que não é bom. E hoje em dia o pessoal ainda usa, tem gente que usa ainda. Mas xilazina para pequenos animais eu contraindico a vocês, só se for numa situação que realmente tem só xilazina naquele local, você precisa fazer uma intervenção imediata ali. Tá aí, né? Cloridado de xilazina, tá aí o nome comercial de xilazina. Um nome muito famoso que é da xilazina é o tal chamado Rampum, né? Se eu não me engano é da Bayer. Mas nomes comerciais tem vários, né? Olha isso, olha o que está escrito aí. Olha o que está escrito aí. Xilazina, cloridato de xilazina 2%. O que significa 2%? E relaxante. Não, sedativo, relaxante, tudo, mas o que significa estar escrito xilazina 2%? Dois miligramas a cada 100 ml? Então, 100 ml? Mas ele tem 10 ml, hein? É isso que eu ia falar. Não, esse é a proporção de 10 ml? É a proporção para fazer a conta por questão de peso. É a concentração, Flávio? Concentração da xilazina? Concentração, isso. Olha só, 2%. 2 por 100. É 2 vezes 10, né, que tem que fazer. Cala a boca, Wesley, espera aí. Ah, tá. 2 por 100. Você tá certo, Wesley, só um minutinho, espera aí. Ó, 2% significa o quê? O que significa porcentagem? Por 100. 100. Porcentagem por 100. Vamos tirar esse 2% daí. O que você faz? Divide 2 por 100. 100. Dá quanto? Fazendo a calculadora aqui. 0,02. Certeza? Certeza. Pega a vírgula e passa para... Dá mesmo. Eu não confio em você, não. Deixa eu fazer aqui. Eu sempre erro por isso.
0,02. O quê? Aí ganhei 1 ponto. 0,02 o quê? Meu áudio não tá funcionando. Hã? Por ml. Isso. Por ml. grama. Não, grama. Tá errado, Duda. 0,02 significa gramas. Calma, vou chegar onde você quer. Peraí. 0,02 gramas. Gramas de quem? De chilazina. Sim. Então, esse 2% está significando que tem 0,02 gramas de chilazina. ml. Agora, a gente trabalha sempre para calcular a dose na extrapolação linear em miligramas. Como é que eu passo 0,02 gramas para miligramas? Multiplica por 1000. Isso, multiplica por 1000. Dá quanto? Vai dar 20. 20. Web, faz na calculadora. 2 você matou animal. Então, nesse frasquinho aí, 2% de chilazina, 2% de chilazina significa que tem o quê? 20 miligramas de chilazina. Eu contei a historinha para chegar o passo a passo. Quer saber uma forma de chegar isso na hora? Sempre igual o Wesley falou aí, ó. Vocês viram que a droga está em miligrama, perdão, que a droga está em porcentagem, 2%, só multiplicar por 10. Vai dar o quê? 2 vezes 10, 20. A historinha que eu contei chegou a quanto? 20. Eu só contei o passo a passo, da onde chegava. Sim. Mas no final é só multiplicar por 10. 2% multiplica por 10. 2 vezes 10, 20. Significa que tem 20 miligramas. Se tivesse escrito 1%. Seria 10 miligramas. 10. Multiplica por 10. 10 miligramas. Se tivesse escrito 0,2%. Seria 2 miligramas. Seria 2 miligramas. 0,2% vezes 10. 2 miligramas. Então, toda vez que vocês pegarem um frasco e tiverem em porcentagem, vocês sempre têm que achar miligramas, tá? Para calcular a dose. Em mLs, tá? Toda vez que tiver o frasco em porcentagem, vocês têm que calcular miligramas dessa porcentagem para que depois, vocês vão ver depois comigo, para que depois isso passe para ml, porque é líquido. Então, são 2%, 10%, 5%, 1%. Você tirar da porcentagem e multiplicar por 10, você acha miligramas. Chilazina em ruminantes, 0,25 ao 1,5 ml por quilo intramuscular. Em equino, 2,2 miligramas por quilo, IM. Em cão, 1 miligrama por quilo. Oi. Pergunta aqui, surgiu uma dúvida. No caso aí, você falou para multiplicar por 10, porque esse frasco aí tem 10 ml, correto? Não, esquece 10 ml do frasco. Esquece, não tem nada a ver com 10 ml. Se for 100 ml, eu poderia também multiplicar. É regra de 3. Fernando, é regra de 3. Eu contei a historinha do 2%, divide por 100, acha gramas. Multiplica por 1000, acha miligramas. Essa mesma historinha, só que no final, essa historinha vai dar que multiplica por 10. Mas não tem nada a ver com o que está escrito 10 ml. Esquece o volume aqui. Se tivesse 5 ml, se tivesse 100 ml, você nem olha para isso aqui. Para tirar a porcentagem aqui. Tá? Se tiver 1 ml, tá 2%, multiplica por 10, você acha a miligramas dessa droga nesse frasco. Tá? É que alguns medicamentos que vêm em porcentagem a concentração, não tem como você jogar na fórmula, né?
a concentração, a unidade de medida que tem na fórmula, a concentração está em miligramas. Aí você tem que transformar, igual o professor falou. Olha só, qual que é a formulinha para calcular a dose agora? Peso dividido por concentração. Como, Wesley? Dose vezes peso dividido por concentração. Isso. Para você calcular uma dose em ml, que está em líquido a droga, que está em ml, é isso que o Wesley falou. Dose, qual que é a dose recomendada? Vezes o peso dividido pela concentração da droga. Concentração em miligramas. Que concentração? Olha ela aqui, 2%. Você tem que tirar em porcentagem. Sempre passa para miligramas. Só multiplicar por 10. Multiplicou por 10, 2% por 10. 2 por 10 dá 20 miligramas. Você achou. Tá? Então, olha só pegar aí, ó. Olha só, vamos supor que um cachorro tem um peso de 5 quilos. Qual que é a dose de xilazina que vai ser usada? 5 miligramas. Em ml. Vou repetir a pergunta. Xilazina 2%. Você tem que aplicar no animal. O animal pesa 5 quilos. Você tem que passar para ml. Quanto que esse animal vai... Quanto você vai ter que aplicar? 0,25. Então, dose, qual que é a dose de xilazina para cama? 1 miligrama por quilo. Qual que é a formulinha que eu falei? O Wesley falou. Dose vezes quilo dividido pela concentração da droga. Concentração sempre em miligramas. Se você tem a dose 1 miligramas por quilo, 1 miligramas, quanto que ele pesa? 5 quilos. 1 vezes 5, 5. Divide pela concentração da droga, xilazina. 0,25. Isso. Quando está 2%, vocês têm que tirar. Essa porcentagem já passar para miligramas. Multiplica por 10. 20 miligramas. 5 dividido por 20 dá quanto? 20. 0,25. Então, a dose de xilazina para esse cão de 5 quilos, 0,25 quê? ml. ml. Porque não é líquido? 0,25 ml. Então, dessa forma, nem todo frasco, gente, vai estar em porcentagem. Às vezes ele já está em miligramas. As ampolas, tá? Aquelas ampolas de medicação, geralmente ela aparece já em miligramas, tá? Aí não precisa de você converter, que já está em miligramas. Só quando tiver em porcentagem que você tem que passar para miligramas. Bom, gente, nossa aula se termina agora. Alguma pergunta? Não. Eu te falo que todo frasco geralmente vem em porcentagem. Não sei se é um padrão que eles adotaram, porque as ampolas, na maioria das vezes, ampola sempre vem em miligramas. Nunca vem, pelo menos eu não lembro ter visto nenhuma ampola que vem escrito em porcentagem. Sempre já vem em miligramas. Tá? Flávio. Depois a gente faz esses cálculos de novo. Oi. E quando é anestésico, você sempre começa com a dose mínima ou como que você faz? Sempre começa com a dose mínima ou você já... quando tem ali entre isso e isso, você sempre começa com a mínima? Então, vai depender do paciente. Eu nunca faço uma dose máxima para começar, nunca. Se precisar nunca de faz, replicar, né? Não. Se precisar de replicar, eu tenho um pouquinho para fazer ainda, né? Entendi. Posso começar com a mínima, um pouquinho acima da mínima. Geralmente eu faço uma tabelinha por peso e calculo. Faço uma tabela no Word, por exemplo, no Excel, coloco o peso do animal e ela me dá ali a quantidade já, sabe?
Aí, e depende da intervenção cirúrgica que vai fazer, depende do estado do animal, depende do asa do animal, do estado físico do animal. Então, Mas no geral, começar com a dose máxima é sempre arriscado, não, né? eu começo geralmente pelo menos o mínimo. Não começo com a máxima não. Ou sempre desço uma casa, vamos supor, às vezes está lá, a dose máxima é 5 miligramas, às vezes eu faço 3,5, faço 4, mas eu sempre deixo uma margem de segurança para você precisar replicar aquela medicação. Tá? Flávio. Oi. Você falou que calcula o peso do animal. Se eu estiver no campo e não sei o peso de um equino ou um bovino, como é que eu faço esse cálculo? O peso. Você tem que chutar um valor ali. Chutar até um termo errado de falar, né? Você tem que estimar um valor, né? De um cavalo ali. Você vê que é um cavalo, que é um potrinho. Então você tem a média que um potrinho pesa tantos quilos. Você tem que um garanhão ali, naquele pote, geralmente tem tanto quilo de peso, né? Então você faz uma estimativa ali do peso. Tá? Sem peso não tem como você calcular, não. Tem que ter o peso. Tá? Às vezes vem nas bulas, né? Das medicações, as sugestões de doses, né? Para quando não sabe o peso. Quando não sabe o peso, né? Embora dose de bula, às vezes é até meio controverso. Mas se você tem ali só a bula, usa a bula, né? Certo. Beleza, gente? Beleza. Então, tranquilo. Vou fazer um print aqui de quem está aqui. Vou fazer uma chamada por aqui, peraí. Tatiane, tá aí? Tô aqui. Wellington, tá? Diego, Duda, Ok.